Se é difícil conseguir uma editora, deixa eu pensar. Agora, por que isso, Patrícia? Por que é tão difícil conseguir, às vezes, uma editora? Para vocês verem a minha situação, por exemplo. Eu escrevo desde 2002, que eu publiquei meu primeiro livro, mas eu só conseguia entrar numa grande editora em 2012. E eu resolvi fazer uma espécie de apresentação em slides, explicando melhor como é que é esse processo para que você possa entender. Vem comigo? Processo de análise de originais. Quando o escritor termina de escrever um livro, envia para a editora aprovar. São dezenas de escritores e livros, mas vamos usar só 4 nesse exemplo, ok? Aí surge um problema. A editora recebeu 4 livros para avaliar, mas só tem dinheiro para publicar 2. E agora? Especialistas contratados pela editora farão a leitura dos originais, que é o nome que se dá ao livro que não foi publicado ainda. Vão escolher os 2 melhores e recomendar ao editor responsável que assine o contrato com o escritor. Então, os livros recusados não eram bons? Resposta: sim e não. Alguns motivos de recusa. O tema não tinha a ver com a editora. Muitas vezes, na ansiedade de ter o seu livro publicado, o escritor envia de forma equivocada para uma editora que não publica romances e é especialista em livro de negócios, por exemplo. Era bom, mas sairia muito caro publicar. Um bom exemplo é um livro de capa dura, fotos coloridas em um papel especial. O livro é um desejo particular do autor. Já ouvi muita afirmação: se eu te contasse a minha vida, daria um livro. A história até pode ser boa, mas só interessaria para a família e amigos do autor. Nesse caso, não havendo muitas vendas, não é interessante para a editora. Estava mal escrito. Enviar originais com erros de português ou mal digitado é um erro grave. O que o escritor recusado deve fazer? Verificar os motivos da recusa, fazer as correções e tentar outras editoras. Se publicar um livro é o que o escritor mais quer, deve tentar até conseguir. Você já teve um livro rejeitado, Patrícia? Sim, várias vezes. E olha, dói, viu? Eu não vou te enganar não, mas dói. Porque você trabalhou tanto tempo naquele livro e de repente ele é rejeitado, você passa a desacreditar de que você realmente é um bom escritor, você chora 3 dias, 1 semana, mas depois você volta a acreditar de novo e busca uma nova editora. Querem ver um exemplo clássico de rejeição? Sabe aquela série Harry Potter? Ele foi escrito pela escritora J.K. Rowling e ela foi muito rejeitada para escrever o primeiro volume, da série. Ela apresentou em várias, dezenas de editoras e ela foi rejeitada até que uma resolveu apostar. Agora, imagina uma série que vendeu milhões e milhões de livros e que foi até pro cinema. Olha, se eu fosse um desses editores que recusou Harry Potter, eu tava tomando remédio para dor de cabeça até hoje, viu? Uma publicação independente é aquela onde o escritor paga para ter o livro publicado, seja ele físico, impresso ou em e-book. Para você produzir um livro impresso, ele é bem caro.
porque todas as etapas de publicação do livro vão ser de responsabilidade do escritor. Então ele tem que ter bastante consciência de que é isso que ele quer fazer e ele vai ter que se virar para vender para não ter prejuízo. Já produzir um e-book é muito mais simples e também é muito mais barato. Então eu conheço vários autores iniciantes que começaram publicando por e-book, especialmente na Amazon. E qual é a vantagem, Patrícia, de você publicar em e-book? Nem todo mundo lê e-book. Eu sou uma leitora de e-book, mas nem todo mundo lê e-book. É uma maneira de você ficar conhecido. Vários amigos meus ficaram conhecidos através dos livros da Amazon, fizeram sucesso com esses livros, chamaram a atenção de editoras e foram convidados para lançar aquele livro da forma impressa. Então, para todo autor iniciante, eu sempre, se ele está com dificuldade de encontrar uma editora, eu sempre recomendo que ele busque a publicação independente. Se ele não tiver condições de bancar, né, que sai um pouquinho caro, bancar a publicação de um livro impresso, que ele comece de forma online, através da Amazon, produzindo o e-book. Todo escritor é famoso? Será que eu sou famosa? Não sei. Olha, eu ando pelo meu bairro normalmente, vou no supermercado e nunca fui parada no meio da seção de congelados para tirar uma selfie. Bom, tirando essa brincadeira, é claro que as pessoas serão famosas naquele seu meio. Então, se eu tô numa Bienal do livro, todo mundo ali gosta de livro, gosta de ler e pode já ter lido algum livro meu ou assistiu algum vídeo, alguma coisa assim. E aí vão pedir autógrafos, vão pedir para tirar fotos, isso é normal. Mas um escritor, ele pode ser famoso por ele ter uma outra atividade. Ele pode ser jornalista, pode ser ator, atriz ou youtuber, né? Mas nem todo escritor é famoso. Não sei se todo escritor busca essa fama. Claro que, se você for famoso, você vai ser mais conhecido e consequentemente, você vai vender mais livros. Mas eu acho que a principal motivação do escritor geralmente ter mais leitores e que os leitores gostem das histórias, e não pela fama em si. Se eu penso em ter um livro meu virando série de TV ou indo para o cinema, nossa, eu acho que isso é o sonho de todo escritor. Imagina ir no cinema, todo mundo vendo aquela história que você criou, deve ser muito bom, deve ser maravilhoso. Mas, assim, claro que eu quero. Mas para que um livro vire um filme ou uma série de TV, ou na Netflix, por exemplo, é importante que um cineasta, né, porque o que acontece? Muitos escritores também são roteiristas e eles podem escrever os roteiros dos filmes ou da série. Eu não tenho curso de roteiro, então eu precisaria que um roteirista, um cineasta, se interessasse pelo meu livro em fazer adaptação para o cinema ou para a televisão. E também é uma produção cara, exige patrocínios, demanda muito tempo para fazer as filmagens. Então, por isso que não é tão simples assim. Mas respondendo a pergunta, claro que eu gostaria de ver um livro meu ou num cinema ou numa série de TV. Quem sabe, né? Um dia algum cineasta não conhece o meu livro e vocês serão convidados para irem ao cinema. Sempre me perguntam se eu já pensei em escrever para um outro tipo de público. Sim, eu já pensei. Por enquanto eu só tenho livros para adolescentes, mas eu tenho como hábito de leitura chiquilite. Chiquilite? O que é isso, Patrícia? Chiquilite é uma categoria de literatura que as personagens têm geralmente entre 18 e 25 anos, no máximo 30 anos. E é uma comédia romântica. As personagens estão acabando a faculdade, procurando aquele emprego dos sonhos e, claro, o amor da vida delas. Eu gosto muito desse tipo de livro e eu penso em um dia escrever, quem sabe, não é mesmo?
Me perguntam também se eu penso em escrever fantasia ou algum tipo de outro gênero de terror, né? Eu não me sentiria confortável escrevendo outro gênero, assim. Por exemplo, eu gosto de assistir séries de suspense, séries policiais, mas como escritora desse tipo de texto, eu não consigo me perceber fazendo isso de uma forma muito legal, não. Então, se eu tivesse que escrever um outro tipo de literatura, seria essa, comédias românticas para um público um pouquinho mais adulto, né? Jovem adulto. O que não pode faltar nos meus livros? Amor e música. Amor é certo, as pessoas são muito apaixonadas nas minhas histórias. E vou confessar, eu sou uma cantora frustrada e eu tenho um sonho de aprender um dia a tocar um instrumento musical, piano, violão, não sei. Ainda não tive a oportunidade de entrar para uma escola de música, mas um dia eu vou fazer. E aí, eu também sou viciada em assistir reality shows, estilo The Voice, American Idol. Todos os meus livros têm uma trilha sonora. Eu já coloquei Beatles, Justin Timberlake, Michael Jackson, Ed Sheeran. E eu compus algumas músicas para um personagem que eu criei para a série As Mais, que é o Eduardo Souto-Maior. Ele é o popstar da história e eu me aventurei a escrever umas letras de música para ele. Então, o que não pode faltar é amor e música.